Olá! Você sabia que o Big Brother Brasil, esse reality show que você ama, é inspirado num livro? Sim, é inspirado neste senhor aqui chamado 1984, do autor George Orwell. Ah, mas então esse livro é sobre um reality show? Não, esse livro não é sobre um reality show. Esse livro se passa numa sociedade que o autor descreve como uma sociedade que não tem mais liberdade, porque as pessoas estão sendo o tempo inteiro vigiadas. E é aí que vem as semelhanças do livro com o programa, é daí que vem a inspiração. Além das pessoas estarem sendo vigiadas, elas têm em suas casas um aparelho que eles chamam de teletela, que onde às vezes aparece um moço chamado Grande Irmão, ou Big Brother, que vem dar para elas as notícias do mundo, as notícias da política, das guerras e etc. E é engraçado que toda vez que essas pessoas veem o Grande Irmão numa tela, elas exaltam ele, aplaudem ele, igualzinho acontece no Big Brother Brasil. E lá no programa as pessoas são eliminadas semanalmente, aqui nessa história as pessoas também são eliminadas, só que de uma forma muito mais brutal. Além delas saírem do lugar fisicamente, elas simplesmente desaparecem das memórias, elas são apagadas dos jornais, as fotos delas desaparecem, é como se elas nunca tivessem existido. Quem governa esse grande estado é o Grande Irmão, mas existem também os membros do partido, que são pessoas que têm alguns privilégios e alguns poderes ali. E o que corresponde a esses membros do partido no programa da TV é tipo o líder da semana, sabe? Que uma hora manda e oprime e na semana seguinte vai pro paredão. É eliminado e esquecido. Além dessas coisas, você lembra do quarto branco? Aquela brincadeirinha que o Big Brother faz, que a Manu Gavassi ridicularizou? Aqui tem também uma salinha branca que fica em um ministério do governo que serve para torturar e reeducar os transgressores. Bom, eu tenho me lembrado muito desse livro ultimamente e infelizmente não é porque o Big Brother está passando, mas sim porque muita coisa que tem acontecido no Brasil me faz lembrar a história de 1984. Tem diversas semelhanças, mais do que a gente quer. Aqui tem um protagonista que se chama Winston Smith. Winston, ele não gosta do governo, ele não gosta do totalitarismo, ele não gosta de como ele, toda aquela sociedade é oprimida e obrigada a viver uma mentira. Só que tem um problema, porque na casa de Winston, assim como em toda a cidade, existe câmera e microfone. Então Winston pode estar sendo vigiado a qualquer momento que o governo quiser vigiar ele. E aí o Winston tem que viver segundo o que o governo acha que é correto, né? Ele não pode nem pensar em coisas que contrariem os princípios do partido. Por exemplo, o Winston morre de medo de dormir e à noite ter sonhos em que ele xinga o partido e o Grande Irmão. Isso inclusive é um crime que na história se chama crime-ideia, que é quando você tem ideias criminosas. E aí existe a polícia do pensamento, que é a polícia que vai atrás dessa galera que pratica a crime-ideia e reeduca eles, ou elimina. O Winston tem um emprego, ele trabalha no Ministério da Verdade. E qual que é a função do Ministério da Verdade? É basicamente contar mentiras para a população. O trabalho de Winston é o seguinte, o Winston tem a função de fuçar jornais antigos e artigos que noticiaram qualquer coisa e mudá-los de acordo com os interesses atuais do governo. Por exemplo, se o governo há um ano atrás teve a meta de produzir 50 pares de calçados e chegamos aqui hoje e o governo produziu só 30, o Winston vai ter que ir em todos os jornais que falavam que o governo tinha dito 50 e vai colocar ali 25, porque agora o governo produziu 30, o governo superou as expectativas, o governo nos ama, o governo cuida de nós, o governo é mais do que merecemos. O Winston muda as coisas que o Grande Irmão falou, mas agora mudou de ideia. O Winston apaga essas pessoas criminosas que desaparecem, ele apaga as fotos delas se tiverem aparecido no jornal, apaga o nome delas ou muda o nome delas para que elas nunca mais tenham nenhum tipo de registro. O Winston apaga todo o registro da história antes desse governo. Um outro exemplo muito bom para dar é que se essa história tivesse se passando num período de crise sanitária da saúde, o Grande Irmão no passado tivesse falado que vacina era uma merda, mas hoje tivesse falando que ele nunca falou isso, o Winston ia ter que voltar em todos os jornais e mudar as falas do presidente. Presidente não, do Grande Irmão. Porque basicamente o que sempre foi verdade nessa história é o que o presidente, o Grande Irmão, fala que é verdade hoje. E aí acontece que de vez em quando aparecem uns rebeldes aqui nessa história, uma galera que são como o Winston, mas não estão conseguindo disfarçar tão bem como ele. E elas são pegas pela polícia do pensamento e são levadas lá para os lugares da tortura, os quartos brancos. Aqui nesse livro existe também uma figura muito interessante que se chama Goldstein. Goldstein é basicamente uma figura criada pelo partido político como um oponente direto ao Grande Irmão, como alguém que quer acabar com a paz da nação e é um inimigo comum de todos. O Goldstein quer fazer isso? Não.
O grande irmão fala que ele quer, o governo fala que ele quer e convence as pessoas de que ele quer fazer isso. Bom, a intenção do governo com isso é fazer com que as pessoas se revoltem contra essa figura criada e descontem toda a sua raiva e toda a frustração pela vida merda que elas têm, que é culpa do partido, nessa criatura que o partido inventou como inimigo do povo. E se a gente parar pra pensar, é comum, né, a gente ver uma galera por aí que sai falando assim, esse partido aqui, ó, destruiu a minha vida. A culpa é do PT. E aí tem os 2 minutos de ódio. 2 minutos de ódio é um evento, se eu não me engano, é diário, semanal, acho que é diário, que as pessoas se reúnem como se fosse um culto ali, e aí aparece a foto do Goldstein numa tela e elas têm 2 minutos para odiá-lo e xingá-lo e mandar ele a merda e xingar a mãe dele. Muito parecido com o que a gente faz no Twitter hoje em dia. Essa história se passa em 1984, mas foi publicada em 1949, segundo o que esse autor imaginava que aconteceria dali a 35 anos? Em 1949, as pessoas podiam ser observadas na rua. O governo tinha como ter informações acerca do que essa pessoa faz fora da casa dela, mas dentro da casa dela, isso não acontecia. O que acontecia dentro da casa dela, ficava dentro da casa dela. Ela vivia ali do jeito que ela queria. Mas aí hoje, se a gente parar pra pensar, nós já temos várias teletelas dentro da nossa casa com câmeras e microfones observando a gente integralmente. E hoje também existem várias estratégias de manipulação em massa, né? Que convence as pessoas de algo que não é verdade, que é mentira, bombardeando elas com informações o dia inteiro até que elas acabam sendo convencidas. Isso hoje em dia a gente chama de fake news. As pessoas ficam cegas por essas informações e aí elas criam no consciente delas de que quem não pensa igual a elas é um inimigo, que tudo que acontece que elas não gostam é culpa do outro grupo e elas direcionam ódio a esse outro grupo. Pena que é por mais de 2 minutos por dia. E agora tá acontecendo até das pessoas serem intimadas pela polícia por elas pensarem coisas que o governo não goste que elas pensem. Que coisa, hein? Seria essa a polícia do pensamento? Estariam essas pessoas cometendo crime-ideia? Bom, é por esses e alguns outros motivos que eu tenho lembrado tanto de 1984. Mas assim, é um livro ótimo. Eu recomendo de verdade. Tem romance, tem mistério, tem conspiração. E ele faz a gente refletir bem a respeito da realidade que a gente está formando, nos mostra o valor da democracia e fala da luta contra o totalitarismo e da importância de lutar pelo livre pensamento, pela preservação da verdade, porque a verdade só vai existir enquanto as pessoas quiserem protegê-la, porque se a gente não quiser proteger a verdade vai ser aquilo que o governo quer que a gente ache que é verdade. Então é isso. Tô até querendo reler esse neném de novo, porque manual pra vida. O grande irmão está de olho em você.